Pai, no nome do Senhor, recebe, ó Pai. Recebe, Pai, de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Que chegue como cheiro suave nas tuas narinas. Em nome do Senhor Jesus. Pois o nosso melhor nós estamos te dando, Deus. Oh, Pai querido. Repreende o devorador, Senhor, em nossas vidas. Nos ensina a administrar aquilo que é teu e aquilo que é nosso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer na igreja de Cristo Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Podeis se aceitar em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Calor agradável, hein? Que bom. Por esse calor. Vamos orar pelos alimentos, dando graças ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses alimentos, Senhor, que foram colocados no teu altar, Senhor, para o mantimento, ó Pai, não só da tua igreja, mas daqueles que precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, aquele que tira, Senhor, da sua casa, Pai, para ajudar o próximo. Porque isso é comunhão. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós te agradecemos, Senhor. E aqueles que querem ajudar, Senhor, que necessitam de ajudar, Senhor, e não têm condições, Pai. Oh, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abre as portas, Senhor. Abre, Senhor, as janelas dos céus e vem abençoar o teu povo, Pai. Vem abençoar a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade, Senhor, na tua igreja. Que é boa, que é perfeita e que é agradável, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos esse alimento. Pai, abençoa, Pai. O primo do Fernando, Senhor. Que doou, Senhor, as batatas, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. O pouco que ele te conhece, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Na vida dele, em sua casa. Cura o seu filho, Pai, da enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia dele, Deus. Tem misericórdia de sua família. Acampa os teus anjos ao redor, Senhor. Livra-os de todo o mal, Senhor. E que a sua família, a sua casa, possa ter intimidade contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O primo do Fernando, se eu não me engano, é o Antônio, né? O Antônio, ele trouxe umas batatas ali para a igreja. Quem quiser ir lá pegar as batatas, dividir com a igreja. Dividir com a igreja. Não chegue com a batata e obrigado por ir embora com a batata, não. É para dividir com a igreja. O Antônio trouxe. O Antônio mandou pro Fernando para agradecer o que a gente fez. Ele poderia fazer muito mais, mas aquilo que ele fez é para a honra e glória do Senhor. Não é para a honra e glória dos pastores, nem dos diáconos, nem da liderança da igreja, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque até os ímpios Deus usa para abençoar a sua igreja, a sua casa. Queria chamar o diácono João Paulo, que vai estar ministrando hoje a palavra de Deus. E eu queria orar também pela nossa zona de Aveiro, que está tendo muita queimada, não é? E que esse fogo venha parar em nome do Senhor Jesus Cristo, que os bombeiros
que estão de plantão, que eles possam estar fazendo o seu trabalho sem se queimar, sem se prejudicar, voltar para casa, para suas famílias, e que nenhum bombeiro dessa zona ou da zona de o país de Portugal não venha aparecer em nenhum noticiário um bombeiro chegou a ser queimado, faleceu por falta de ar ou algo assim, ou algo tóxico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos levantar esse clamor por eles, por esses heróis da terra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque os seus anjos, Senhor, sobre a vida dos bombeiros, Senhor. Aqueles que estão apagando o incêndio, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fortalece-os. Renova os seus pulmões. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles não venham para casa, ó Pai, queimados. Ou então que a família deles não venha receber aquela má notícia, ó Pai. Livra-os da morte, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa nenhum, ó Pai. Nenhum, Pai, se ferir, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece seus músculos, Senhor. Renova, Senhor, as suas forças, Pai. Porque é um lugar cansativo, Pai. Que eles possam se renovar, Senhor. Que haja, Senhor, produções, Senhor, dos veículos, Senhor, com a água, Senhor, com os alimentos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor, na vida daqueles, ó Pai, que querem, ó Pai, doar, Senhor, água, Senhor, alimentos, Senhor, para eles trabalharem, ó Pai. Os bombeiros voluntários, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E que eles possam tirar as pessoas dali, Senhor, no momento certo, na hora certa, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja nenhum acidente, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, se for da Tua vontade, ó Pai, abaixa a temperatura, Senhor. Para que não haja mais queimada, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Mas que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Porque tudo está debaixo da Tua vontade, Deus. Mas a Tua igreja ora, Senhor. Por isso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra, Senhor, os incêndios, Senhor. Livra as pessoas, Senhor, na hora que o incêndio começar, ó Pai. Vai livrando, ó Pai. Usa, Senhor, os animais, Senhor. Usa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Limpa essa área, Senhor, nossa zona, ó Pai. Sopra, Pai, um vento, Senhor, glorioso, ó Pai. Que venha apagar o incêndio e não aumentar, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Por a vida desses heróis, Senhor, aqui na terra, ó Pai. Que tem mantido, ó Pai, essa natureza linda, bela e formosa, Senhor, que é em Portugal, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida deles, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diácono João Paulo, vamos orar por ele. Estenda as suas mãos pela vida dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que caia por terra, ó Pai, todo principado e potestade do ar, Senhor. Porque eles vão ouvir o poder da Tua palavra. E eles têm que se calar. Eles têm que parar, Senhor. Porque a Tua palavra é Jesus. E Jesus tem o controle de tudo e de todos. Pois Tu deste autoridade sobre a vida do Teu Filho. Pai, e esse Jesus habita em nós. Na vida do diácono, Senhor. Na vida da Tua igreja, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. E todo espírito do mal, todo espírito contrário à Tua palavra, bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aquieta, Senhor, as nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que possamos estar atentos ao que diz a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa o Teu servo, Pai, com poder e autoridade que já foi derramado sobre sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ser os telemóveis para vibrarem ou desligarem, por favor. Desliga o seu. E vamos ouvir o que a palavra de Deus diz.
Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu telefone agora anda meio rebelde. De vez em quando ele liga. Ele liga e eu acabo atendendo. Isso é uma coisa que não deve acontecer quase nunca. Mas enfim, não é? Amados, Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias de uma forma tremenda. Tem me lembrado muito a forma que Ele fala com Laura através de tantas coisas. E como vocês sabem que eu estou trabalhando e lá no trabalho inspecionando os vasos e Deus tem falado tremendamente ao meu coração sobre o vaso de barro, como ele é feito e tal. E porque o próprio Deus, Valéria, não sorria, que eu não vou falar dessa parte. Porque para pegar o vaso e colocar o vaso na prateleira, a gente meio que dança lá, pega o vaso, tira o vaso, coloca o vaso. Faz meio que uma adoração lá na hora. É assim, né, Mônica? E mas Deus tem falado tremendamente. Eu fiz uma pregação, melhor, eu tenho juntado essas semanas todas pregações acerca disso, porque o próprio Deus nos assemelha com o vaso. Isso foi logo depois que eu tenho saído do estudo de Jeremias, que desceu à casa do oleiro e viu o oleiro fazendo barro. E de vez em quando eu tirava muita onda com o fato de muitos daqui da igreja, Deus ter chamado a casa do oleiro, né? Já a Ângela, Josi também já foi, passou um tempo lá, depois Tiago, Rian, né? Mônica, a Valéria, e por fim eu cheguei lá. E por fim eu cheguei lá, Deus está querendo falar com esse povo aí exclusivo. Mas só que eu fui preparar a mensagem, né, com aquilo tudo que Deus tinha me falado, e não saía aquela mensagem. Não consegui desenvolver a mensagem que já estava na minha cabeça. E quando isso ocorre, eu já falei para alguns de vocês, quando isso ocorre eu desisto da pregação porque eu sei que Deus não quer que eu traga aquela pregação que está no meu coração para trazer para a igreja. E então eu me calo e espero Deus falar. E essa noite Deus falou enquanto eu dormia. Deus foi falando ao meu coração sobre o que verdadeiramente ele queria falar para a igreja. Eu estava muito inquieto até ontem à noite eu estava muito inquieto porque até então a palavra não havia sido, eu não havia escrito ainda absolutamente nada. E hoje Deus deu uma palavra ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E claro que também não fica muito longe disso. Quero que você abra em Atos capítulo 9. Eu estava ali em cima, eu esqueci o papel que eu anotei em casa. Aí eu fiquei ali em cima anotando todos os versículos, procurando e anotando todos os versículos para não me esquecer. Atos capítulo 9, versículo 15, que também tem muito a ver com aquilo que Deus falou comigo no meu coração, porque ele usa exatamente essa expressão falando sobre o apóstolo Paulo. O capítulo 9 é a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Ele diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor. Vai procurando aí, tá bem? Porque nós vamos ler. Disse, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Até aqui. Deus fala aqui que o apóstolo Paulo é um vaso escolhido. E claro que o que Deus tem falado no meu coração essa semana é sobre vaso. Nunca vi tanto vaso na vida. Mas a mensagem que Deus me deu não é uma das mais alegres de se trazer, de se dar. Talvez seja uma das mais solenes. E eu espero que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja atento à palavra ministrada esta tarde. Eu vou falar calmamente, prometo que eu não vou dar pulos. Para que todos possam entender corretamente aquilo que Deus está falando ao nosso coração, falando à igreja de Deus. E você precisa ouvir. Nós precisamos ouvir. Eu já estou ouvindo.
E todos nós precisamos ouvir. Eu espero que você realmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que nada tire a sua atenção deste momento. Fixe os seus olhos em Cristo e na ministração da palavra, porque a palavra, o verbo, é Cristo. Amém? Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que nada possa atrapalhar esse momento, que nada, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha tirar a vossa atenção, que nada venha ser ministrado em vossa mente que não seja a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, como diz em sua palavra, leve a nossa mentalidade cativa à obediência de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, o capítulo 9, ele fala aqui da conversão de um homem chamado Saulo, e nós conhecemos como Paulo. E se nós formos ler a partir do versículo 1 até o 15, eu vou ler corridamente, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, sabemos que ele estava lá para matar os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquelas seitas, daqueles crentes, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Talvez o apóstolo Paulo, se fosse nos dias de hoje, seriam comparados com certeza aos muçulmanos, correndo atrás daqueles que se diziam cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E segundo o relato de Paulo, essa voz que ele ouviu estava em hebraico. Ele ouviu em hebraico, ele não ouviu em grego. E dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O recém-convertido já estava tendo ali visão. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E no versículo 16 ele diz: e eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui narra exatamente a forma com que o apóstolo Paulo se converteu das trevas para a maravilhosa luz. Como ele passou de perseguidor, e do versículo 19 em diante mostra como ele passa a ser o perseguido. Como aquilo que ele estava procurando matar, ele agora se torna este povo. Agora, o que mais chama-nos a atenção acerca disso é que o apóstolo Paulo, imediatamente,
ouviu a voz do Senhor e o reconheceu. E a palavra de Cristo dizendo para Paulo, o que o Cristo disse para Paulo, a palavra é: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele está dizendo é duro, é difícil, vai ser mais difícil para você se você lutar contra, recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões é aquele ferro que espanta o boi, né? E se o boi não quiser ir depois da espetada, vai ter mais espetada. Se o boi não seguir a espetada que o Senhor está dando, ele vai receber mais espetadas. É exatamente isso que o Senhor disse para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E meus amados, Deus tem ministrado no meu coração, nesta noite e durante esses dias, como o povo de Deus costuma e gosta de recalcitrar contra os aguilhões. Como o povo de Deus não enxerga sequer os aguilhões. Como o povo de Deus é duro para ouvir a voz de Deus. Caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, por que tu me persegues? E Paulo disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele entendeu naquela hora que Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo nunca foi atrás de Jesus. Paulo não consentiu na morte de Jesus. Paulo não estava aconselhando Pôncio Pilatos. Paulo não estava nem aí para o que Jesus Cristo, para quem era Jesus Cristo ou o que Jesus Cristo tinha feito. O apóstolo Paulo diz: a mim ele apareceu por último. Por último. Claro que ele poderia conhecer, poderia saber, poderia ter tido conhecimento, mas a Bíblia não fala de que ele esteve diretamente com Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não perseguiu Jesus Cristo, mas ele perseguiu o povo de Jesus. E quando se persegue o povo de Jesus, persegue-se ao próprio Jesus. Quando se toca no povo de Jesus, toca-se no próprio Jesus. Quando se toca na igreja de Jesus, na noiva de Jesus, toca no corpo de Jesus. Portanto, Paulo não perseguia os santos, Paulo perseguia Jesus. Mas mesmo perseguindo a Jesus, Paulo naquela mesma hora entendeu. Ficou sem ver, até que um crente, com medo, mas fiel, foi até Paulo, foi até Saulo, pregou-lhe o evangelho, e um evangelho de bênçãos e prosperidade, igual aos dias de hoje. Bênçãos, carros, salários. 16. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Que evangelho difícil de pregar, né? Já imaginou quantas almas nós ganharíamos Cristo hoje para dizer assim: vem para Cristo sofrer? Vem para Cristo sofrer, você também? Vem! Vem para Cristo sofrer as dores, vem para Cristo padecer por esse nome, vem! Vem para Cristo sofrer as humilhações, vem! O que é que tem nessa religião? Tem o que aí? Tem sofrimento, irmão. Tem perseguição. Tem dureza. Tem vaso para consertar. Tem seara para cultivar, para ceifar. Tem um trabalho árduo a fazer
Vem para Cristo, porque os teus domingos agora não vão ser de praia, sol e água fresca. Vem para Cristo, porque o teu domingo agora é do Senhor. Vem para Cristo, porque você vai chegar do trabalho tarde e vai para a igreja, porque o teu prazer é estar na casa do Senhor. Vem para Cristo, porque depois que você se ajuntar com o corpo de Cristo, você vai ter que andar conforme Cristo andou. E o caminho é estreito. É regime. Regime espiritual. A porta é estreita. Se não tiver unção, óleo, é difícil passar. É difícil passar. Vai esfregar a barriga. Porque até eu, imagine como é estreita essa porta. Maguinho assim tem que ter unção para passar pela porta. De tão estreita que ela é. E eu vou dizer uma coisa a você, vai passar 2000 e tantos anos e a porta não vai ser trocada não, vai continuar estreita. Alguém quer aceitar a esse Cristo? E o que mais ele oferece? Nada, perseguição pelo nome. Diz que é de Cristo e te decapitam. Diz que é cristão e o povo para de sentar junto de você. Diz que é crente e o povo vai dizer, esse aí é o povo diferente aí, ó. Esse chama nem irmão, que esse irmão é chato. Tem mais o que aí? Não tem mais nada não. Você vai sentar na sua casa e vai assistir a televisão, assistir novela. Vai ter problema nenhum não. Não, você vai ler a Bíblia, um livro aí. Que tem mais de 2000 anos, tem mais de 4000 anos escrito, você vai ler numa linguagem erudita. Todos os dias da sua vida. Por quanto tempo? Até a consumação dos séculos. Todo dia, lendo um livro só, não. 66. Mas ainda tem uma coisinha boa, ela se renova a cada dia. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo pensou que estava brincando. Não, no dia seguinte ao seu batismo. Versículo 19. Tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha, foi para matar os discípulos. Ficou lá com ele alguns dias. E logo, alguns dias depois, nas sinagogas, pregava a Jesus. Alguns dias com os discípulos e logo pregava a Jesus. Teve aqui 6 meses de discipulado, 5 para batismo, mais 3 para formação, mais 5 de teologia, 5 anos de teologia. Não, e logo pregava Jesus Cristo. Aí será que Paulo, eu não sei o que falar. Ele pregava que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, peraí, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E ele veio aqui justamente para levar preso os principais dos sacerdotes? Aí no versículo 22 diz uma coisa fantástica. Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundiam os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Paulo tinha uma atitude tão ferrenha contra os cristãos, tão ferrenha contra os seguidores, né, da seita dos nazarenos, tão ferrenho com aqueles que posteriormente seria chamado de cristãos,
Que o povo achava que ele estava doido, que ele estava pregando, ele veio matar e agora está pregando que esse Jesus veio matar os que seguiam a Jesus e agora está pregando que Jesus. E ele diz que ele se esforçava, e eu entendo que o esforço de Paulo se esforçava muito mais e confundia os judeus. Sabe por quê? Ele tinha uma vida tão terrível diante daquilo que ele estava fazendo agora, tão avessa ao que ele estava seguindo agora, totalmente contrário ao que ele estava fazendo agora, que ele tinha que se esforçar para demonstrar que verdadeiramente ele estava crendo naquilo. Porque qualquer coisinha, poderiam pensar que ele estava apenas se infiltrando para matar todo mundo. E esse foi um dos métodos que Deus utilizou no princípio da sua igreja para selecionar os vasos de honra. E qual era o método? Perseguição. O que os teólogos colocam como uma das evidências da veracidade da palavra de Deus é justamente a evidência desses homens que defenderam esta verdade com a sua própria vida. Ninguém em sã consciência defende uma mentira com a própria vida. Talvez você ainda ache 1, 2 ou 3 loucos que defendam a mentira com a sua própria vida. Mas aqui, no início da igreja, nós tínhamos multidões que eram colocadas diante de leões, diante de animais famintos, e não temiam, porque eles acreditavam, muito mais eles sabiam naquilo que eles criam. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Só que essa atitude é uma atitude de um crente verdadeiro, de um crente que não simplesmente aderiu a uma moda, ou aderiu a uma religião, ou aderiu a uma doutrina, ou aderiu a uma seita. Como eu falei aqui na minha última pregação, é necessário que haja transformação. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui era transformação. E sabe o que Deus tem falado para mim? E para os pastores, tem falado para muita gente aqui na igreja, principalmente como nós temos abraçado tantas coisas. Temos abraçado as nossas próprias teorias. Temos abraçado a nossa própria convicção. Temos abraçado os nossos próprios erros doutrinários e heréticos. Com unhas e dentes. Temos abraçado as nossas visões. Nós temos dado a nossa própria vida pelos nossos erros. Enquanto que pela verdade de Cristo, pela verdade da conversão, pela verdade da transformação, nós nada temos feito. Temos falado e pregado e lido histórias como o de Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, e nós fazemos igual. Não trocamos o direito de primogenitura porque não tem um prato de lentilha, mas trocamos o direito de filho espiritual por coisas banais. Temos trocado a nossa paz, a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida reta na palavra, por pratos de lentilha que o inimigo coloca na nossa mente, na nossa frente. Pregamos sobre outro, Samar, que defendeu
com toda a sua força, está lá entre os valentes de Davi, lutou para defender um campo de lentilhas. Porque era meu. E eu vou defender o inimigo. Não toca naquilo que é meu. E assim Samar entrou entre os valentes de Davi. Com a única atitude que a Bíblia demonstra. De todos os valentes que é numerado lá em Davi 1, ele conta a história. Samar. O inimigo entra na nossa casa. Leva o campo de lentilha, o campo da farinha, o campo da... E nós não lutamos. Não lutamos por aquilo que é nosso, por aquilo que Deus nos deu. E cada vez mais, ao invés de alcançar um caminho alto, acabamos por decair na graça e no conhecimento. Ao invés de sermos transformados de glória em glória, apenas estagnamos na fé. Aí vamos ler Ezequiel. Visão de Ezequiel. Vejo águas purificadoras. Estamos aqui cantando Existe um rio, Senhor. Baseado no texto de Ezequiel, com águas purificadoras, torrentes de águas purificadoras. E Ezequiel vê um rio que dá pelos pés, que dá pelos joelhos, pelos lombos. E tem um momento em que esse rio é tão profundo que só se pode nadar. Só dá para atravessar a nado. E nós lemos aquilo e entendemos que ele está falando de um mergulhar no Espírito. E que ao mergulhar nas águas do Espírito, nós também teremos graus. Momento em que vamos entrando, aprofundando. E as águas do Espírito vai nos dar nos pés, nos joelhos, nos lombos, nos ombros. E vai chegar um ponto em que nós vamos começar a nadar nas águas do Espírito, nas águas purificadoras. E eu não sei o que danado crente tem. Medo de água. Que está com as águas nos lombos e dá para trás com medo. E volta com os pés molhados para a terra. E às vezes a gente tem que dar um empurrão, tibum na água para ver se nada e morre afogado. Porque não está preparado para nadar. Às vezes tem que colocar umas boias nos crentes, né? Vai, meu filho, vai. E meus amados, nós estamos em guerra espiritual. Estamos em guerra espiritual. E o apóstolo Paulo diz aqui em Atos, capítulo 26, relembrando desse fato da conversão dele, ele relembrando, dando testemunho, na verdade, para tentar convencer os superiores daquilo que ele estava fazendo. Ele faz isso no capítulo 22, mas ele também faz isso no capítulo 26. Ele contando a partir do versículo 14, perante o rei Agripa. No versículo 14 ele conta, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz, ele começa a falar isso. E ele fala o que Jesus Cristo lhe falou. E no versículo 17, ele diz, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Para por aqui.
beber água que tá, senão me desidrato aqui. Meu amado, Deus o enviou a ele para que ele pregasse aos gentios, se convertessem das trevas para a luz, saíssem do poder de Satanás a Deus. É o que disse aqui que nós acabamos de ler. Mas ele diz assim, ó, por toda a terra da Judéia e aos gentios, para que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E é aqui que Deus falou tremendamente comigo também. Meus amados, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo porque o que sai da nossa boca, não condiz com os nossos atos. O que Deus tem nos revelado, nós não temos dado ouvidos. Queremos ter comunhão com Deus e não sabemos o que fazer com essa comunhão. Oramos, pedimos revelação a Deus. E o que nós fazemos com essa revelação que Deus nos dá? Passamos aqui no início do ano 30 dias, 30 e tantos dias, 36 dias, orando e jejuando, para que Deus abrisse as nossas visões espirituais. Demos a Deus as primícias desse ano, todos os dias, 24 horas por dia, das 9 da manhã às 9 da noite, e muito mais. Pedindo a Deus visão. E quando Deus nos dá visão, o que é que nós fazemos com a visão? E eu tenho falado aqui ultimamente acerca de termos também discernimento espiritual. E discernimento espiritual é você conseguir enxergar além do seu nariz. Enxergar a igreja como um todo. Enxergar a igreja como Cristo. Enxergar a luta e a guerra espiritual pelo qual todos nós estamos passando neste momento. E não somente essa igreja, como todas as igrejas. A igreja que não está passando por guerra espiritual não é de Deus. Não é de Deus. Ah, na minha igreja a gente não tem guerra espiritual, não. Não é de Deus, o inimigo está nem preocupado com ela. Está nem preocupado com ela. Não está, não pode estar preocupado com ela, porque o reino dividido não prospera. E a vontade do inimigo é, na verdade, que continuem assim mortos. Mortos. Mas nós sabemos que há uma luta contra nós, contra a nossa vida. O inimigo quer ceifar a nossa vida. E nós trocamos nosso direito de primogenitura, o nosso direito de sermos filhos de Deus, para darmos ouvidos à voz do inimigo. E o pior, nós recalcitramos contra os aguilhões. Somos espetados e nem sabemos aonde somos espetados. Somos espetados e nem percebemos que somos espetados. Sabe por quê? Porque a gente abraçou uma causa e não a Deus. Abraçamos uma causa ao invés de sermos convertidos. Abraçamos uma filosofia de vida ao invés de uma conversão da alma. E nós temos, como líderes, temos visto o inimigo minando um após um. Um após um. Um após um. Nós que estamos aqui como atalaias de Deus, e a palavra de Deus diz aquele que avisa, eu não cobrarei da mão dele o sangue daquelas almas. E nós estamos avisando. A pastora pregou aqui sobre desobediência e obediência durante um mês. Em seguida, 5, 6, 7 irmãos caindo em desobediência.
em rebeldia. O que é isso? O que é isso? O ano passado eu tive uma das maiores experiências espirituais que eu já tive na minha vida como cristão. Estava aqui numa vigília, vocês conhecem o caso. Estava tendo um problema de fofoca dentro da igreja. E eu estava aqui orando de olhos fechados, e Deus falando tremendamente ao meu coração. E eu dizia, eu lembro das palavras, eu dizia: vocês estão comendo do que este demônio está colocando na mesa de vocês. Eu não estava vendo o que se passava na igreja, porque eu estava ouvindo a voz de Deus e de olhos fechados, e eu não sabia que tinha uma pessoa manifestada com o demônio do qual as pessoas estavam comendo. Aqui, na igreja. E qual é a brincadeira? Cadê os frutos dignos de arrependimento? O demônio continua colocando sobre a mesa e nós estamos vendo pessoas comendo. E o que é pior, porque Deus tem dado visão, não apenas aos pastores, mas a vocês. Vocês têm participado de sonhos. Verdade, Laura? Deus tem dado sonho a você. Luzia, Deus tem dado sonho a você. Rian, Deus te deu sonho. Posteriormente, aconteceu ou não aconteceu? As pessoas que estavam no sonho do Rian envolvidas, todas envolvidas em confusão dentro da igreja. Isaura também teve sonho. Leandro, sonho. Carla teve sonho. Um tempo depois, mesmo sonho de Carla sendo concretizado aqui na igreja. Sonhos. Pessoas, fora os que Deus tem dado a mim, a pastora Maria. Sonhos, Deus revelando sonhos, e as pessoas não vigiam e caem na desgraça de Satanás. Ângela também teve sonhos. E logo em seguida, pimba. Não foi, Ângela? Percebeu. Deus avisou, Deus tem avisado. Gente, o que é isso? Como é que Deus dá visão para vocês e vocês caem dentro da própria visão? Alguns, claro, não são todos. Não conseguem enxergar coisas tão claras, sonhos tão claros, visões tão claras, verdades tão claras, gente. O evangelho não precisa de muita coisa não, Paulo precisou de alguns dias, gente. O que nós precisamos é de frutos dignos de arrependimento. Gente, hoje é dia de ceia. Hoje é o dia que nós vamos participar da Eucaristia. É o momento em que nós vamos estar em comunhão com Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que o povo de Coríntio não estava discernindo o corpo de Cristo, porque havia entre eles divisões. Enquanto há entre vocês divisão, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? As pessoas no mundo dizem: examine o homem a si mesmo e depois coma, né? E beba do cálice e do corpo. E aí o mundo vai dizendo para você examinar o seu caminho com Cristo. Quando na verdade o texto é muito claro. Ele não manda você examinar a sua conduta com Cristo. Ele manda você examinar a sua conduta com o irmão. Porque era isso que estava acontecendo, dissensão. E não ocorre dissensão de mim comigo mesmo. Que comunhão há? Havia dissensão entre os irmãos, e isso o apóstolo Paulo diz que vocês não discernem o corpo de Cristo. E às vezes nós caímos nesse ritual de ceia sem perceber exatamente aquilo que nós estamos fazendo, não discernimos o corpo de Cristo. O como cada um de nós somos importantes. E sabe por que eu estou dizendo isso?
É porque você pode dizer, é a minha vida, eu faço dela o que eu quero, eu posso pecar à vontade, mas a palavra de Deus não diz isso não. A palavra de Deus diz que se uma parte, um membro do corpo padece, todo o corpo padece com ele. Se você estiver padecendo, meu filho, eu estou padecendo junto com você. A igreja toda está padecendo com você, porque é impossível. É impossível você levar um problema no dedinho do pé e o corpo todo não sentir. E você levar um problema no dedinho do pé e a cabeça não começar a doer. E não paralisar o corpo todo, se for homem. Consegue fazer mais nada da vida. É o corpo. É o corpo de Cristo. E por isso que nós nos preocupamos. Mas o que eu quero que os irmãos pensem é na atitude. O apóstolo Paulo disse aqui, que se convertam, que se convertessem a Deus. Convertessem a Deus como? Falando com a boca e crendo com o coração que isso será contigo. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Não! Isso começou a acontecer em 1800. Quem introduziu essa conversão, esse falar na igreja, foi um senhor chamado Charles Finney, ou Finney, sei lá como é que pronuncia o nome dele, na igreja. Ele que introduziu essa fé, essa profissão de fé, porque a profissão de fé do crente é produzindo obras dignas de arrependimento. Eu mostro com as minhas atitudes que eu me arrependi. O apóstolo Paulo se esforçou ainda mais para mostrar arrependido do que ele fez. Estava arrependido da conversão. Gente, arrependimento, sabe o que é arrependimento? Arrependimento é atitude. É atitude. E o que nós vemos são palavras vazias. Palavras vazias. Mas João Paulo, você está julgando. Não. Eu estou julgando pela palavra de Deus. Eu, infelizmente, graças a Deus, na verdade, eu não estou no coração para... Você não está no meu coração para saber se há arrependimento ou não. Não, eu não estou no seu coração, mas os seus atos não são dignos de arrependimento. Porque a palavra não entra. Não demonstra fruto. Não demonstra fruto. E o que Jesus Cristo quer é que a gente verdadeiramente demonstre frutos. O inimigo está semeando contenda, semeando rebeldia, semeando coisas. E as pessoas que deveriam estar acordadas estão caindo. Estão caindo. Cada dia cai um. E a gente tem que ir lá e tentar acordar, saculejar, como diz lá no Brasil, dar uns baculejos, para a pessoa acordar, para a pessoa enxergar a obra de Deus. Meu amado, a obra de Deus é fantástica, a obra de Deus é linda e ela requer de nós vivência, vida. Mas não é vida externa, é vida interna. São os meus pensamentos, são as minhas atitudes, é o meu comportamento, meu amado. Eu posso falar isso, porque eu tenho pessoas aqui que me acompanham desde o início do Evangelho. E a primeira vez e última vez que eu caí em rebeldia contra uma autoridade, contra um pastor, por um mês, caí em rebeldia, fui ludibriado, não orei, não busquei a Deus, tomei decisões baseadas na minha raiva, na minha ira. Um mês depois, aproximadamente 2 meses, não mais que isso, eu voltei. Poderia não ter nunca voltado àquela igreja. Poderia nunca mais simplesmente sair da igreja em rebeldia, dissensão. Tirei alguns irmãos de dentro da igreja. Com o pastor que lá estava, saí junto, o pastor saiu e eu saí junto com o pastor.
Alguns já sabem dessa história. Por um mal entendido da minha parte. E 2 meses depois eu voltei. E fui lá na pastora Ana e pedi perdão. E coloquei às claras o que eu achava que tinha acontecido. O problema é que o que eu achava que tinha acontecido me dá razão. Os fatos me dão razão. Tudo o que aconteceu, o desenrolar da história me dá razão. O que me tira a razão é a palavra de Deus, porque o crente não vive pelo que vê. Ele vive pela fé. Eu não deveria ter olhado a situação, eu deveria ter buscado a Deus. Eu deveria ter perguntado a Deus o que é que houve, e Deus que nunca me falhou não iria me falhar. E sabe o que é que nós estamos presos dentro? Eu vejo igual. Nós estamos presos dentro daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, nós vivemos. Mas nós vivemos é pela fé, meu irmão. Vivemos pela fé. A palavra de Deus é aquele que é em pé. Olhe, vigie, para que não caia. E eu vejo irmãos caindo em idiotices de Satanás, simplesmente por questões, meu Deus do céu, que não requer nem visão espiritual, requer apenas inteligência. Apenas inteligência. Caindo em coisas que o inimigo coloca facilmente. Deus do céu. Não precisa nem ser mais um prato de lentilha. Não precisa nem mais ser um guisado. Não precisa ser mais nada. É coisa tão pouca. Tão pouca que o inimigo não está tendo nem mais trabalho. Sabe o que é que o inimigo está usando, e faço licença de utilizar essa expressão, mas eu vejo que o inimigo está utilizando a palavra de Deus. Ele está dizendo assim: nesta luta não terei que pelejar. Porque os crentes estão pelejando pelo inimigo. Os crentes estão pelejando pelo inimigo. Eu não estou falando isso com 1, 2 ou 3. Estou falando isso com muitos. Muitos. E estou falando comigo também. Porque também nós, como liderança, e agora falo, obviamente, em nome da pastora Maria, do pastor Tiago também, e falo porque até a pastora Maria falou isso agora, há 1 hora atrás. Nós também somos atacados, porque nós somos seres humanos e nós temos coração, e nós temos sentimentos e nós sentimos. E também, assim como vocês, não conseguimos apagar rapidamente as coisas que acontecem em nossa vida. Nós também sofremos, nós também somos humanos. Não existe esse homem ou esta mulher que está acima do bem e do mal, que está acima das setas de Satanás. E não existe, por mais oração que nós tenhamos. O nosso coração bate, a nossa mente pensa. E nós temos que estar vigiando 24 horas por dia, porque imediatamente Satanás usa a voz de cada um de vocês na nossa mente, dia após dia, com as palavras que vocês dizem. Ainda ressoa em nossa mente, por mais que a gente ore, por mais que a gente expulse o demônio, a voz de vocês ressoa em nossa mente com as acusações que vocês fazem contra uns, contra os outros e contra nós. Meu amado, você é porta-voz de Deus, você é profeta do Senhor. Tenha visão em nome do Senhor Jesus Cristo e peçam discernimento a Deus pela visão, porque Deus não é menino. Peça visão a Deus. Olha, Deus tem me dado tantas visões, tantos sonhos que eu nunca tive desde que eu cheguei aqui em Portugal. Desde que eu cheguei aqui em Portugal, Deus tem me dado sonhos repetidos. Eu já falei muitos desses a vocês. Meus amados, como atalaia, eu proclamo a vocês: vigiem.
Porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está brincando de ser diabo. Nós é que estamos brincando de ser crentes. Que estamos colocando as coisas de Deus e a casa de Deus em segundo lugar, em coisas pequenas que nós não achamos que vai fazer alguma diferença, mas faz, porque a menor coisa no reino dos céus, a palavra de Deus diz que ela é importante para Deus. A menor coisa que nós fazemos, simples, um jantar ágape, uma organização, um evangelismo, uma palavra, uma exortação, uma visão. São coisas pequenas. 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 Para aquele que ressuscitou Lázaro, transformar uma pedra em pão, Satanás tentou com coisas pequenas. 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 Cuidado, porque muitos de vocês estão como pombos. Pombos sendo levados para o alçapão. Um milhinho aqui, um milhinho aqui, um milhinho aqui, um milhinho aqui e pum! Fechou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ceiar. Vamos ceiar. Mas eu quero que tu examines o teu coração. Não contigo mesmo, porque contigo o Senhor já te santificou. Mas com o corpo de Cristo. Com o corpo de Cristo. Muitos de vocês têm sido alimentados com a ceia de Satanás. Antes de colocar na boca a ceia do Senhor, lance fora o alimento que Satanás colocou na sua mente, de dissensão, de rebeldia, de mentira, de falsidade. De todas essas coisas que só o inimigo das nossas almas sabe colocar, sabe fazer e sabe operar. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês levem essa palavra para casa como uma palavra de exortação da parte de Deus. Mas sobretudo com uma palavra de restauração. Para que nós possamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos em todas as coisas. Para que não venhamos a cair novamente. Porque eu vou dizer uma coisa a você. E eu falo por mim. Aqueles que de lá de fora vierem, eu darei tudo aquilo que o Senhor tem preparado para que possamos ministrar. Agora, expulsar demônio de crente é complicado. É impossível. Não pode acontecer. Crente endemoniado não existe. Só habita um corpo no espírito. Só habita um espírito no corpo. Só habita um espírito no corpo. E quando nós estamos guerreando em batalha espiritual, nós, como liderança, sofremos retaliações. Nos mantemos firmes. Mas para tirar a casta com jejum e oração, a nossa família é atacada, a nossa vida é atacada,
E nós pagamos um alto preço para lavar a porca, para depois ela voltar para o esponjadouro de lama. Amém, igreja? Recebam essa mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo. E não permita que nesse momento o inimigo tenha ministrado acusações na sua mente. Tenha ministrado rebeldia na sua mente. Não permita que o inimigo tenha ministrado das suas asquerosidades na sua mente contra o que foi ministrado, contra a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu. Derrama o teu Espírito, Deus. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja. Espírito de discernimento, entendimento, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que possamos entender, ó Pai, o que diz a tua palavra, Senhor. Porque tua palavra é simples. Nós às vezes que complicamos ela, Senhor. Mas o que está escrito é o que está escrito. Queremos nesse momento examinarmos antes de cear, Pai. Pedir perdão, Senhor, a alguém, Senhor, ao meu irmão. Aquilo que eu fiz que lhes agradou. Eu peço perdão à igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me perdoe. Vem, Senhor, vem incomodar, Senhor. Vem incomodar, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e do irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem
Pois vem agitar as águas paradas, Senhor, que há dentro de nós. Vem agitar as águas do Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais. Abre nossa visão. Pois queremos entender o que Tu queres para cada um de nós, para formar um só corpo, qual Cristo é o cabeça. Pois não queremos cair na armadilha de Satanás, mas queremos cair na garra, nos braços do Senhor, na graça do Senhor. Nós não queremos ficar cego, Pai, mas queremos, Senhor, abrir nossa visão para entender e compreender, ó Pai, aquilo que Tu tem para cada um de nós. Nós não queremos ser como Saulo, nós queremos ter aquilo que Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito. No início do ano nós nos propusemos, Deus colocou em nosso coração, buscar a face do Senhor. E Deus prometeu a cada um de nós coisas grandes e tremendas. E Deus prometeu que Ele ia revelar coisas grandes e ocultas que não sabíamos. E Deus sonho, Deus deu visão, Deus deu revelação, deu tudo que Ele prometeu que daria. E eu quero chamar a igreja agora a arrependimento. Eu quero convidar vocês, todos vocês, a reconhecer que Deus nos deu tanta coisa e nós não demos nada a Ele. Que nós tivemos aqui 37 dias de bênção, de testemunho, de prosperidade, de união, de unidade. Todos subiram aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Todos experimentaram dessa graça. Todos provaram, todos foram ministrados. Alguns voltaram. Alguns vieram fazer parte. E nós só temos que agradecer. Não esquecer de tudo que a gente viveu e que poderíamos ainda estar vivendo. E em algum momento, nós, igreja, nos enchemos de nós mesmos, dos nossos eu, da nossa ciência, da nossa sabedoria, do nosso egoísmo. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu amado, que o amor da plenitude da palavra não se esfrie. Porque nós somos o corpo de Cristo. E o coração de Cristo, ele é vivo. Ele bate, ele pulsa, ele não é morto, ele não é uma pedra. Nós somos o corpo de Cristo. O coração de Cristo bate. Nós não podemos ter o coração duro. Que em nome de Jesus, eu quero mesmo chamar todos nós a esse arrependimento. Arrependimento pelas nossas diferenças, por não suportarmos uns aos outros, por não tolerarmos uns aos outros, por com a nossa boca amaldiçoarmos uns aos outros. Eu quero chamar todos nós ao arrependimento em nome de Jesus, porque Deus está falando conosco. Deus está falando com a sua igreja, com aqueles que são seus filhos. Porque Deus nos ama. Como foi tremendo aqueles 37 dias de oração. Quantos testemunhos, quantas pessoas lá no Brasil, gente, foram tocadas pela presença do Senhor. Quantas pessoas experimentaram aqui. Quanto nós podemos testemunhar e falar do que Deus fez. E o que é que nós temos feito? Coisas pequenas. Deixado minar aquilo que é tremendo que Deus tem para colocar em nossas vidas. Eu tenho falado para vocês de uma irmã lá no Brasil que assiste aos cultos nessa igreja e diz: pastora, é tremendo ver a presença de Deus aí.
ela está sofrendo tanto na igreja dela, a igreja é grande. Só de diáconos tem mais de 20, pela foto que ela me enviou. Mais de 20 diáconos. E está sofrendo porque a pregação é só prosperidade e bênçãos. E não há quem cuide, quem pastoreie, e há pecado. Meus amados, nós temos tudo. Nós temos tudo, vocês têm tudo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Satanás quer que eu olhe para essa igreja e não ame nenhum de vocês. Satanás quer que eu olhe para essa igreja e não veja os frutos de Deus na vida de vocês. Mas eu decido repreender Satanás. Eu decido, e eu quero chamar você a decidir, em nome de Jesus. Olha o que Deus tem para nós, o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem feito em nossas vidas, na nossa casa. Respostas de oração, testemunho, nós vivenciamos aqui. Olha o que as pessoas lá fora valorizam e nós aqui dentro não conseguimos enxergar. Meus amados, Deus tem muito para nós, para cada um de nós individualmente, como corpo, muito para nós. Eu quero convidar a igreja a se arrepender. Se arrepender em nome de Jesus do nosso eu, se arrepender das nossas diferenças, se arrepender da nossa rebeldia, se arrepender da nossa murmuração, se arrepender de quantas vezes falamos mal do nosso irmão, do nosso próximo, se arrepender de tudo que nós fizemos que não está de acordo com a palavra de Deus, ainda que seja pequeno, se arrepender, porque o inimigo quer destruir a plenitude da palavra, assim como quer destruir toda a igreja que se levanta para orar, que se levanta para buscar a santidade, que se levanta para buscar a face do Senhor. O inimigo tem tentado minar. Mas cabe a mim e a você decidir. Aqui não, Satanás. Aqui não, aqui Deus reina, aqui a alegria reina. Meus amados, o inimigo roubou a alegria dessa igreja. Roubou a alegria dessa igreja, mas Deus quer restaurar. Eu quero convidar você verdadeiramente. Vamos restaurar a alegria do Senhor em nossas vidas. Vamos restaurar a alegria do Senhor. Deus nos protegeu do lobo. Deus nos protegeu do homem mau. Nós vimos. Vamos restaurar a alegria. Eu queria chamar toda a igreja para aqui, usar a mão aqui na frente. Somos poucos. Pede para as crianças virem para cá, Marco, por favor. As crianças sentadinhas ali, por favor. Ou então aqui na roda. Bia, Lara, Júlia. Vem para cá dar as mãos também. Vocês também são igreja. Gabriel. Antes de nós fecharmos o ciclo, tá todo mundo aqui, né? Gabriel, só Felipe. Eu quero dizer para cada um de vocês, como pastora de cada um de vocês, olhando nos olhos de cada um de vocês, me perdoem, em nome de Jesus, por qualquer coisa que eu tenha falado, ou que eu tenha feito, que tenha magoado qualquer um de vocês. Eu quero dizer que eu sou falha. Deus, eu te amo, eu te amo. Carla, eu te amo. André, eu te amo. Eu amo cada um de vocês. Ian, eu te amo. Isaura, eu te amo. Mila, eu te amo. Eu amo cada um de vocês. Eu quero pedir perdão porque eu sou falha. Tiago, eu te amo. Eu estou em aprendizado e eu preciso, Fernando. Eu preciso, Alice. Eu preciso, Manuel, a Luzinha, de cada um de vocês.
Nós precisamos de cada um de vocês, nós somos falhos. Nós estamos em obra assim como cada um de vocês, eu como pastora e o Tiago como pastor. Nós pedimos perdão por qualquer coisa que tenhamos falado, por vezes que fomos mais duros, por vezes que falhamos, por vezes que deixamos de amar, de abraçar, de cuidar, seja o que for, em nome de Jesus nos perdoe, porque um dia, se vocês estiverem em nosso lugar, vocês vão ver como é difícil. Como é difícil. Orem por nós, igreja. Orem por nós, em nome de Jesus. Se nós errarmos, continue orando por nós, porque Deus vai ouvir a oração das suas ovelhas. Deus vai ouvir a oração de vocês. A palavra de Deus diz que Ele levanta pastores para que apacentem as suas ovelhas. Se vocês não quiserem que Deus mude de pastores, mas peça a Deus, levanta neles o caráter teu, Senhor. Levanta neles e Deus vai ouvir a oração de cada um de vocês, mas em nome de Jesus, não nos amaldiçoe. Em nome de Jesus, somos um corpo. Eu amo cada um de vocês e eu tenho pedido a Deus todos os dias perdão pelo que eu tenho sentido hoje, pela igreja, pela tristeza que eu tenho sentido, mas eu tenho certeza que hoje Deus está me curando, assim como está curando cada um de vocês. Por isso eu quero fechar esse círculo, Carla, fechar esse círculo mesmo. Podem vir todos para cá. E eu creio, segura na mão da Bia, Júlia, que essa tarde todo demônio de divisão, de dissensão, de rebeldia está caindo por terra em nome de Jesus. E antes de tomarmos da Santa Ceia, meu amado, sem nenhuma barreira, vamos pedir perdão ao nosso irmão. Vamos abraçar. Vamos abraçar aquele que tivemos alguma desavença durante esse ano, durante esses meses. Vamos mesmo clamar a Deus. Vamos derrubar esse demônio com amor. Só uma maneira de derrubar é com amor. E o amor habita dentro de nós. Amém? A Bíblia diz que nós, para pedirmos perdão a Deus, nós temos que dizer, Senhor, perdoa os nossos ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, meus amados, Deus precisa perdoar essa igreja, nós precisamos pedir perdão. Então, vamos, antes de tomar dessa Santa Ceia, não ouse lá, não ouse, abrace seu irmão, beije, mas em nome de Jesus, libere aqui esse perdão, não espere Deus ministrar no seu coração, é hoje o dia da nossa libertação, é hoje o dia que Satanás vai cair por terra, é hoje que eu vejo a alegria de volta nessa igreja, a comunhão de volta nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar juntos e depois vamos orar em nome de Jesus. A música que diz, recebi um novo coração do Pai. Essa? Amém. Um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos o corpo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti. Precioso és para mim. Aleluia, Deus. Vamos em oração, Deus. Queremos o Teu coração, Pai. E um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz. Eu te abençoo, meu irmão. Meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, sim, assim bem ajustados.
como Ele é precioso, em nome de Jesus.